Olá, sejam todos muito bem-vindos à Virada Educacional 2026. Eu me chamo Chayane Dorf e hoje eu tenho a honra de conduzir essa conversa com a pesquisadora Fabiana Boiani. Vamos falar sobre um tema profundamente importante para a educação e para o desenvolvimento humano: a travessia de Vygotsky, subjetividade e o luto infantil. Em um contexto em que as emoções e as experiências das crianças precisam cada vez mais ser compreendidas dentro dos espaços educativos, essa discussão se torna extremamente necessária. Fabiana, muito obrigada pela sua presença. É um prazer receber você aqui. Eu vou pedir para você iniciar contando para a gente um pouquinho quem é você e como sua trajetória na educação chegou até esse tema. Oi, Chayene, boa noite a todos, a todas. Preciso dizer que o prazer é meu em estar aqui, por essa oportunidade de eu falar de um tema que é muito importante, que é muito caro para mim também. Eu posso falar para você que eu sou uma educadora, que eu atuo há muitos anos na rede pública. A minha trajetória, ela sempre esteve ligada ao cuidado, à escuta e à formação das crianças. Ao longo do tempo, eu fui percebendo que a escola também é atravessada por dores, perdas e silêncios. E aí foi nesse percurso pessoal e profissional que o tema luto infantil ganhou sentido para mim e passou a mobilizar a minha pesquisa. Fabiana, conta pra gente um pouquinho o que que te levou a escolher esse tema, o luto infantil, como tema do seu mestrado, da sua pesquisa. Chayene, a minha pesquisa ela nasceu da minha trajetória na educação e também das experiências que me fizeram olhar com mais sensibilidade para a dor das crianças. Eu fui compreendendo com o tempo que a escola ela não é apenas um lugar de aprendizagem formal, mas também um espaço de cuidado, de vínculo e de acolhimento. E foi a partir disso que eu escolhi investigar o luto infantil e a subjetividade da criança no contexto escolar. A escolha, ela não veio apenas de um interesse acadêmico, mas veio de uma experiência profundamente vivida e refletida ao longo da minha trajetória. Como educadora, eu já percebia que muitas crianças sofrem perdas importantes e que a escola nem sempre sabe como lidar com isso. Então, a pesquisa ela surgiu da necessidade de compreender melhor esse sofrimento e pensar a escola como um espaço de acolhimento para essas crianças. Por que esse tema faz sentido para você, Fabiana, nesse momento de formação? Porque ele articula a minha história de vida, minha experiência profissional e o meu compromisso com a educação pública. No mestrado, eu senti a necessidade de teorizar aquilo que eu já vivia na prática, a importância de olhar para a criança em sua inteireza, inclusive quando ela está atravessando um momento de perda. Como que você define o foco da sua dissertação hoje? A minha pesquisa ela busca compreender de que modo a escola pode se constituir como espaço de acolhimento nesse processo de elaboração do luto infantil, considerando a subjetividade da criança e as mediações presentes nas relações escolares. Por que olhar o luto infantil dentro da escola? Acho que dentre tantas coisas que nós precisamos pensar, esse é um dos mais importantes, né? Porque a escola, ela não é apenas um lugar de aprendizagem de conteúdos. Muito pelo contrário, ela é também um espaço de vínculos, um espaço de convivência, de linguagem e de muita construção de sentidos. Quando uma criança ela perde algo importante, isso repercute em sua vida escolar, em seu comportamento, em sua forma de se relacionar e de aprender. Você tem uma longa trajetória na educação. Durante esse período, o que que você percebeu na prática que motivou essa investigação? Eu percebi que muitas vezes o sofrimento da criança é silenciado
é invisibilizado ou interpretado de forma equivocada. Em vez de ser reconhecido como uma expressão de dor, ele pode ser lido como indisciplina, desatenção ou dificuldade de aprendizagem. E isso me fez refletir muito sobre a necessidade de uma escuta mais sensível na escola. Qual que é a principal contribuição que a sua pesquisa ela quer oferecer? Com a pesquisa, eu quero contribuir para que professores e escolas pensem o luto infantil não como um assunto apenas da psicologia, porque até quando eu faço um levantamento, né, uma análise, de quem fala sobre isso, pouco se fala na educação, né. E esse pouco que fala não considera a subjetividade da criança, tá. Então, eu não essa minha contribuição vem para que os professores de fato e escola pensem no luto infantil não como um assunto apenas de uma outra área, mas como uma dimensão humana e pedagógica da vida escolar. A ideia é fortalecer práticas mais acolhedoras, mais sensíveis e mais comprometidas com essa subjetividade da criança. E o que é o luto infantil, Fabiana? O luto infantil, ele é a vivência da perda por parte da criança, que pode ocorrer diante da morte de alguém querido, mas também de outras experiências de ruptura afetiva. Na minha pesquisa, o foco principal, desse luto é sim da perda, tá? Da perda diante da morte de alguém querido. Mas a gente não pode desconsiderar que as crianças vivem lutos que não são apenas da morte de alguém querido, mas de outras experiências sim, tá? Que traz rupturas afetivas. Então, o luto infantil, ele não é menor ou menos importante do que o luto do adulto. Ele apenas se manifesta de modos diferentes, de acordo com a idade, com a experiência e os recursos simbólicos da criança. Por que que é importante, Fabiana, reconhecer que a criança também sofre com a perda? Porque ainda existe a ideia equivocada de que a infância é sempre marcada pela espontaneidade e pela alegria, como se a criança não fosse atravessada por dores profundas. Na verdade, Chayene, a criança sente a ausência, percebe mudanças ao seu redor e precisa de apoio para elaborar o que vive. Como que o luto ele pode aparecer no cotidiano das escolas, no cotidiano escolar? Ele pode aparecer por meio de tristeza, por muitas vezes de irritabilidade, de medo, isolamento, agressividade, regressões de comportamento, queda de rendimento ou dificuldade de concentração. Nem sempre a criança verbaliza a sua dor. Por muitas vezes ela fala por meio do corpo, das atitudes e dos silêncios também. E por que que esses sinais, muitas vezes, eles não são reconhecidos como luto? É, porque, e aí a gente vai entrar um pouco para falar da cultura, né? Culturalmente falando, as escolas, em muitos casos, ainda, além dessa cultura do silêncio em relação ao luto, as escolas, em muitos casos, elas não têm formação suficiente para ler o sofrimento infantil nessa perspectiva. Então, aquilo que é expressão de dor, ela pode acabar sendo interpretado apenas como problema disciplinar ou pedagógico. E que papel a escola pode desempenhar diante de uma criança enlutada? A escola ela pode ser um espaço importante de escuta, de vínculo e de sustentação emocional. Claro que ela não substitui a família nem a rede de apoio, mas ela pode oferecer, não só pode, mas como deve oferecer, uma presença cuidadosa e significativa, ajudando a criança a se sentir reconhecida e menos sozinha nesse momento de dor. E o que que significa dizer que a escola é um espaço de acolhimento?
Significa, Chayene, que a escola, ela reconhece a dor da criança, respeita seu tempo, não a força a falar, mas também não ignora o que ela está vivendo. O acolhimento, ele envolve presença, sensibilidade, escuta e uma postura ética diante do sofrimento. Fabiana, o acolhimento, ele é só no primeiro momento da perda? Não, de maneira alguma. O acolhimento, ele precisa ser contínuo, porque o luto não acontece em um único dia. A criança, ela pode reagir de formas diferentes ao longo do tempo, e a escola precisa acompanhar esse processo com cuidado e coerência. E na prática, o que que a escola pode fazer? Ela pode organizar uma escuta respeitosa, manter um diálogo com a família, acolher a criança sem exposição, observar mudanças de comportamento e articular ações pedagógicas que favoreçam expressão e pertencimento. Às vezes, pequenos gestos fazem enorme diferença. E o professor, qual que é o papel dele nesse processo? O professor tem um papel muito importante, porque é muitas vezes quem percebe primeiro as mudanças na criança. Ele pode ser uma referência de segurança, de escuta e de estabilidade, desde que tenha sensibilidade e apoio institucional para isso. E de que maneira, Fabiana, você acredita que o professor ele pode acolher sem invadir? Respeitando o tempo da criança, em primeiro lugar, evitando perguntas excessivas e não exigindo que ela fale antes de estar pronta. O professor, ele pode se mostrar disponível, manter uma postura afetiva e sinalizar que a criança não está sozinha, sem forçar uma exposição da dor. E o professor ele consegue lidar sozinho com uma situação assim? Na maioria das vezes, não deveria lidar sozinho. O acolhimento, ele precisa ser compartilhado pela equipe escolar, com o apoio da gestão e quando houver de outros profissionais da rede. Quando a responsabilidade fica concentrada em uma pessoa só, isso fragiliza tanto a criança quanto o próprio educador. Que cuidados ele precisa ter, o professor? Ele precisa evitar minimizar a dor da criança, comparações, sabe, do tipo vai passar, e também evitar silenciar o assunto como se isso ajudasse. O cuidado ele está em reconhecer a perda sem dramatizar e sem banalizar. Você acredita que a formação inicial ela prepara o professor para lidar com luta infantil? Em geral, não de forma suficiente. Esse tema, ele ainda aparece pouco nos cursos de formação, apesar de ser uma situação muito real no cotidiano escolar. E quanto à formação continuada? Também costuma ser insuficiente. Muitas vezes, o professor aprende na prática, sem tempo, sem apoio e sem um espaço de reflexão sobre a morte, a perda e o sofrimento infantil. E que tipo de formação, Fabiana, seria necessário? Uma formação que articule teoria, escuta, estudos de casos e reflexão sobre a infância, o cuidado e a subjetividade. Não se trata de transformar o professor em psicólogo, de maneira alguma essa é a intenção, mas de ajudá-lo a compreender melhor as situações e agir com mais segurança e humanidade. E por que que há tanto silêncio ainda sobre a morte na escola? Como eu disse lá, né, anteriormente, nós precisamos pensar numa cultura, né, dessa dificuldade em falar sobre a morte, e também porque a morte, ela é um tema difícil socialmente, né? A escola muitas vezes reproduz esse desconforto. Há medo de falar, medo de errar, medo de tocar em algo que desperta dor, mas o silêncio, ele não elimina a experiência da perda, ele apenas deixa a criança mais sozinha.
E como que o Vygotsky ajuda a pensar sobre esse tema? Vygotsky ajuda a entender que o desenvolvimento humano, ele acontece nas relações sociais e pela mediação da cultura, da linguagem e do outro. Isso é muito importante para pensar o luto, Chayane, porque a criança ela não elabora a perda isoladamente, ela o faz nas relações que vive. E o que que significa olhar para a criança como um sujeito de subjetividade? Significa reconhecer que ela interpreta, que ela sente, que ela significa e que ela responde às experiências de acordo com a sua história e com os vínculos que constrói. A criança não é passiva diante da perda, ela vive essa experiência de modo singular. E a importância, Fabiana, da linguagem nesse processo? A linguagem, ela permite que a criança organize o que sente, encontre palavras para a experiência e compartilhe sua dor com o outro. A linguagem ela tem papel essencial nesse processo. Quando a escola oferece espaço de fala e escuta, ela contribui para que a criança produza sentidos sobre o que vive. E como que a escola, ela participa dessa elaboração subjetiva? A escola participa por meio dos vínculos, das interações, da escuta e das práticas cotidianas. Ela pode ajudar a criança a nomear, a simbolizar e suportar a experiência da perda, desde que haja um ambiente humano e acolhedor. E o que que você espera que a sua pesquisa ela provoque nas escolas? Eu espero que ela ajude as escolas a olharem com mais atenção para o sofrimento infantil e para a necessidade de acolhimento, que possa contribuir para uma educação mais sensível, menos silenciosa e mais comprometida com a integralidade da criança. Nós temos, né, nas escolas hoje, e eu acho que sempre tivemos, né, muitas crianças enlutadas e os professores eles não sabem lidar com isso. Então, qual mensagem que você gostaria de deixar para esses professores que convivem com essas crianças ali no cotidiano? Olha, Chayene, eu diria que acolher não é dar respostas prontas, mas estar presente com sensibilidade, respeito e escuta. Muitas vezes, o que a criança mais precisa não é de explicações, mas de alguém que suporte sua dor ao lado dela. Se você resumisse sua pesquisa em uma ideia central, qual ideia seria? Que a escola pode e deve ser um espaço de acolhimento do luto infantil, reconhecendo a criança como sujeito de sentimentos, vínculos e sentidos, e não apenas como alguém que precisa voltar à normalidade. Fabiana, eu quero te agradecer por compartilhar conosco uma pesquisa que é tão importante e é atravessada por tanta sensibilidade. Para concluir, tem alguma coisa que você gostaria de destacar para quem está nos acompanhando? Ah, eu agradeço muito o espaço e a escuta. A minha pesquisa ela nasce desse compromisso com uma escola mais humana, que reconheça a criança em sua subjetividade e acolha a sua dor com muita sensibilidade. Eu agradeço a sua presença, as suas contribuições e a gente encerra por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada.